Elas no comando, desafios e oportunidades. Como a presença das mulheres em cargos de liderança vem impactando positivamente no crescimento do setor de varejo, da tecnologia e da indústria. E pela primeira vez a gente está trazendo aqui esse painel, eu estou bem empolgado com isso. E nós trouxemos a Cíntia Gontijo, que é CEO da Data Business. Cíntia, bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Obrigada. Tem preferência de local? Vocês, mulheres no comando. Então, obrigada pelo convite. A Carla Maza, que é CEO da MTW Consultoria. E a Cláudia Abreu. Prazer, Cláudia, seja bem-vinda, que é partner no Ateliê do Marketing. Ela tem um currículo enorme, né? Cada uma delas, então a gente colocou uma coisa bem pequenininha ali, mas depois vocês procurem ela nas redes sociais. E ela é LinkedIn Top Voice. Gente, muito bem-vinda, bem-vindas, e o palco é de vocês. Fica à vontade. É um bate-papo, na realidade, né? Então fica à vontade. Obrigada, Wellington. E você acha que a gente não combinou antes, mas a gente podia começar se apresentando, assim, acho, para o pessoal conhecer. É uma honra estar aqui. Então, meu nome é Cíntia de Freitas e sou CEO da Data Business, que é uma empresa de base tecnológica, onde nós trabalhamos dados para otimizar o resultado em empresas em marketing. Então, na prática, é muito conectado até com a palestra anterior, que é Machine Learning, é um tipo específico de IA, e a gente desenvolveu essa solução que conecta, né, dados e Machine Learning. Na prática, eu estava aqui rodando na feira, já apaixonada por várias, né, várias empresas, vários produtos externos. Hoje a gente ajuda que empresas brasileiras consigam fazer vendas fora do Brasil, utilizando geolocalização, utilizando dados, utilizando esse desenho como um mecanismo para expandir e ao mesmo tempo expandir com inteligência e redução de custos. Então, estou lá no InovaBra hoje, né? Nós somos uma das startups que fazem parte do ecossistema do InovaBra, que é apoiado pelo Bradesco. E estamos aí nessa jornada empreendedora, trazendo sempre uma visão feminina, porque somos 3 mulheres de 4 founders. Tecnologia, nós somos minoria, né? A presença das mulheres, mas a gente está aí trazendo uma nova visão mesmo do olhar feminino na liderança. Agora eu vou passar aqui para cá. Gente, boa tarde. Eu já tenho 25 anos de varejo e indústria. Atualmente ocupo algumas cadeiras como CEO na MTW Consultoria, sou partner na Mercatoria e também gerente de vendas head comercial na Pinat, Snacks Saudáveis. E nesse universo, como você colocou, muito bem colocado assim, né? A liderança feminina, ela tem sido disruptiva a partir de pouco tempo atrás. E fazer parte disso e vindo de baixo, né? Porque eu comecei minha carreira como operadora de caixa e promotora. E começar de baixo e você criando relevância e gerando oportunidade, porque nem tendo oportunidade. É você gerando essa oportunidade para outras mulheres. Esse é o mote principal da minha gestão. Então, hoje, quando eu penso em desenvolvimento de alianças, eu penso em apoiar o universo feminino para que a gente não fique só no backstage, mas para que a gente avance e se torne referência para mais mulheres. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Cláudia Abreu. Não sou atriz, mas é bom que todo mundo guarda o nome. Eu tenho uma carreira que passou por tecnologia, então fui Salesforce, bens de consumo, fui da L'Oréal e varejo, onde fui Mundo Verde, chegando à posição de presidente. Pensando em por que falar sobre liderança feminina, e hoje em dia também, o que eu faço hoje, né? Hoje em dia eu tenho a minha empresa é uma empresa de consultoria focada em gestão comercial e omnichannel. Então, como que eu faço para vender mais através de diversos canais, mantendo a consistência? E quando eu penso em liderança feminina, tem 2 coisas aqui que eu acho que é importante ressaltar. O primeiro é por que a gente tem que falar disso. E não é porque é certo ou porque é legal, mas é porque traz resultado para a empresa. O segmento de varejo hoje, 80% dos shoppers é formado por mulheres. E se a gente não tiver mulheres na liderança, a gente no mínimo perde a visão do nosso cliente, né, no nosso ponto de venda. E o segundo ponto
eu ser apaixonada por esse assunto é porque durante a minha carreira me faltou muita referência. Eu, como a Carla falou, também comecei de baixo. Meu primeiro emprego eu tinha 15 anos, eu comecei como vendedora de loja e eu olhava para cima, eu só via homens. E de verdade é uma coisa que eu queria mudar, até para dar exemplo para os meus filhos. Então, assim, como que a gente muda o mercado fazendo mais negócios, vendendo mais de uma maneira ética e sustentável, não só do ponto de vista de meio ambiente, mas do ponto de vista de longevidade das empresas. E aí, pegando o gancho da Cláudia, eu adorei conhecer também um pouco mais vocês, assim, né? Super inspirador. Eu vim do mercado de shopping centers. Eu também comecei por baixo, gente. Então, temos isso em comum. Minha família, né? A gente era da área periférica de BH. E passei, assim... Minha mãe era professora, meu pai era engenheiro. E passamos por muitos altos e baixos. Vacas gordíssimas e vacas bem magras. Então, assim, esse ambiente em casa que eu tive, de olhar a resiliência dos meus pais, meu pai ali empreendendo também, acabou sendo uma referência para mim nesse sentido familiar. Mas quando eu fui para o mercado de trabalho, eu comecei dentro de uma administradora de shoppings, eu via outras mulheres dentro desse ambiente, mas à medida que a gente ia subindo, e aí quando eu olhava para gerências e principalmente diretorias, a presença feminina era muito, muito pequena. Ano passado eu fui coautora de um livro que chama O Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser. E aí em uma dos lançamentos do livro, uma pessoa me perguntou: mas você já passou por algum problema de você sofrer algo por ser mulher? E eu posso dizer assim, claramente não. Mas quando eu estou numa sala onde eu estou ali como uma gerente que está em crescimento e eu sou a única mulher com 18 homens e todos os diretores e eu não tenho uma representatividade, mesmo que de forma velada, isso me impacta. Agora, cabe a mim também como mulher entender aonde, como ser humano, eu quero chegar. Eu acho que é muito importante a gente trazer a pauta, mas entender primeiro que a gente precisa abrir espaços, a gente precisa que, né, por exemplo, na minha área, eu que atuo em tecnologia, a gente sabe que existe hoje um trabalho dos fundos, de algumas aceleradoras trabalhando mesmo com percentuais para aumentar a presença feminina, e eu acho isso super válido, mas a gente precisa também que a mulher se enxergue, que a mulher fale. Por exemplo, né, existem pesquisas que indicam que quando você tem uma vaga, especialmente para liderança, a mulher só se candidata quando ela falar: eu cumpri 100%. E essa mudança de mentalidade começa na gente, porque não é assim no ambiente masculino. E não porque é um problema dos homens, não, é porque eles são treinados para coragem. E no nosso contexto cultural, a maior parte das mulheres não. Ser treinada para ser uma boa aluna, uma boa filha, sente da maneira correta. Não estou dizendo que é sempre assim, mas, né, numa grande maioria cultural. Então, eu acho que ter debates como esse, ver mulheres em cargos de liderança, começa a abrir para se inspirar, para que a mulher não seja a primeira barreira, né, num ambiente que precisa mesmo abrir espaço para as mulheres. Eu acho bem interessante quando você coloca essa questão da coragem, porque eu venho de uma década, né, década de 70/80, né, porque eu nasci em 79, tenho 44 anos e quase 45. E eu fui adotada, começa por aí, adotada por um homem apenas. Na época ele namorava uma pessoa 20 anos mais nova e ela não aceitou bem a ideia, justo, né? Mas foi muito interessante que meu pai me criou sempre com alguns, né, vamos dizer assim, algumas tags, né, como por exemplo ter coragem, autossuficiência e senso de responsabilidade, mas tudo isso com humildade e dignidade, ele sempre falava. E eu acho muito importante porque meu pai sempre falava: você vai crescer. Eu fui criada em colégio católico e militar, mas não se perca em meio ao que você conquistar. E o que eu vejo hoje de muitas mulheres, infelizmente, e eu passei por isso, você falou inclusive, de algumas situações veladas, é exatamente, às vezes não, muitas vezes vindo de mulheres, que é pior. E o que eu sempre olho é aquela história, o que eu quero ser e o que eu não quero ser. É isso, chegar no topo não te permite diminuir ninguém. Ser líder é ser referência,
ser exemplo, ser inspiração. Então, quando eu decidi me pautar numa carreira solo, em diversos aspectos, inclusive como mãe, a inspiração era a coragem do meu pai, sem dúvida, mas essa necessidade que eu tinha de me tornar referência para mulheres no meu futuro, inclusive a minha filha. Então, esse senso de pertencimento, ele não pode morrer e nem pode ser diminuído. E o que eu vejo não só em startups, mas em diversas empresas, de diversos tamanhos e segmentos, é que chega um momento que a mulher ela se masculiniza para poder pertencer. E aí ela anula a essência, a muiteza dela, de ser doce, de ser brava, sabe? Mais uma braveza feminina, aquela braveza maternal, e que é proibido, quase proibido falar que é maternal, porque aí associa uma condição de fragilidade, e que não é frágil. Ser mãe é ser muito mais forte. A maternidade, ela gera para nós mulheres uma gestão dentro do nosso lar, onde a gente tem que gerir estoque de alimento, a gente tem que gerir todo o fornecimento de energia, água. É um case. A maternidade é um case. A maternidade nos permite começar a gerir financeiramente o nosso lar. Então nós acabamos por assumir cadeiras dentro da maternidade que nos prepara muitas vezes para startups, para a gente ser conselheira, inclusive, em muitas situações. Mas só que isso se perde porque a gente acaba sendo intimidada a se orgulhar de ser mãe. Porque numa entrevista o RH pergunta: mas você tem filho? Quem vai ficar seu filho? Quem vai cuidar do seu filho? Que horas ele sai do colégio? E para o homem, quantos homens são perguntados sobre com quem vai ficar o filho? Não é verdade? E hoje temos muitos homens que são pais solos, mas isso não é questionado a eles. Eu vou pegar o gancho da Carla sobre a questão de perfil. E aí eu vou sair um pouco do gênero, mas falando, né, de soft skills e hard skills. A apresentação anterior era sobre inteligência artificial, a gente estava falando sobre machine learning, eu falei que eu fui da Salesforce, a gente está falando de CRM, cloud, etc. E quando a gente olha o que vem por aí em termos de cenário e como o nosso mercado vai se moldar, cada vez mais a parte técnica vai ser feita por máquina. Isso daí é um fato, a gente querendo ou não. O que vai diferenciar as empresas é realmente os talentos que elas têm dentro de casa e como essas pessoas aplicam os seus talentos. E nesse ponto, o talento feminino, ele acaba sendo muito importante. E, de novo, não vou falar de gênero, mas do tipo, né? Fala de yin e yang. Então, quando a gente fala de empresas bem-sucedidas hoje, o ponto principal aqui é realmente colocar um time diverso para trabalhar com o mesmo objetivo, é você entender qual é o goal final e como que você divide aquele projeto em etapas e em responsabilidades. Terceiro, ter muita clareza em relação a como que você vai construir alianças. Esse tipo de skill realmente é uma coisa que as mulheres têm de maneira mais natural. Quando a gente pensa na pandemia, e aí eu posso falar com bastante propriedade, na época da pandemia eu estava como CEO do Mundo Verde, que é uma empresa brasileira de franquias e super desestruturada. Foi um mega desafio, porque ninguém sabia como resolver aquilo ali. E aí a gente viu alguns exemplos, né, no mundo, em termos de governantes, países que performaram melhor na pandemia e outros que não. Os países que eram gerenciados, né, por mulheres, as mulheres tiveram a humildade de falar: cara, eu não sei resolver isso aqui, mas a gente vai sentar e vai resolver junto. E tiveram, né, alguns países que os presidentes bateram no peito e falaram: não, aqui é assim, não sei o quê, e foi um desastre absoluto. Nessa época do Mundo Verde, o que a gente fez foi desestruturar a hierarquia, a gente montou grupos de trabalho
para falar sobre problemas específicos. Então, o governo lançava alguma nova medida. Então, lembra quando lançaram, vários funcionários podem ficar em casa. Os franqueados estavam desesperados. O que eu faço? Né? Demito, não demito, deixo em casa, como que custa isso para a minha empresa, etc. Então, a gente montou grupos de trabalho para falar sobre essa medida e como que a gente digeria isso e passava para o franqueado. De novo, os grupos de trabalho que melhor funcionaram foram os grupos de trabalho mistos. Então a gente não está falando nem de grupos de trabalho só de mulheres, nem de grupos de trabalho só de homens, mas a diversidade de olhar é o que traz um resultado muito mais rico. E eu acho que esse que é o desafio que a gente tem que ter num mundo onde aí vai bombar e a gente vai ter que saber trabalhar muito bem o lado humano. Incrível, né? Bom que a gente está conectando com o que a Cláudia falou. Eu acho isso interessantíssimo. Por exemplo, lá na empresa a gente hoje tem um time de 12 colaboradores e o período onde a gente teve mais crescimento foi quando a gente buscou essa diversidade. Uma empresa também só com mulheres, ela também é um problema, né? A força que você tem em relação à diversificação. E aí, aqui a gente tem na plateia homens, mulheres, você pode estar se perguntando, e aí, tudo bem, entendemos, né, o que eu posso fazer enquanto funcionário ou enquanto liderança? Existem plataformas hoje, como a gente opera Machine Learning, eu estou em vários grupos de trabalho relacionados à inteligência artificial. E aí tem uma empresa que chama Timbre, em que ela usa a inteligência artificial para fazer o processo seletivo, analisando só soft skills e sem analisar nenhum aspecto visual anterior ou de geolocalização. E todo o processo seletivo é feito através da voz, exatamente porque para dar a primeira classificação até chegar ao líder tomador de decisão é usar IAs que vão ali parametrizando as perguntas de acordo com a própria declaração para que você tenha ali no final uma equidade real em relação a quem está se candidatando para aquela vaga. Então esse é um exemplo, assim, né? Quando nós estamos em liderança, não é só para falar, agora vamos lá, só mulheres, também não. Eu também consigo enxergar muito valor.